individual de trabalho previsto lá no artigo 442 da CLT, certo? Então, veja que o artigo 442, já que estamos falando no contrato individual de trabalho, lembrando que, pelo que prescreve o artigo 444, ninguém é obrigado a contratar, mas depois que contrata, passa a valer a cláusula pacta sunt servanda, ou seja, o acordo passa a fazer lei entre as partes, né? É o que prevê também o artigo 421 da Lei 10.406 de 2002. Então, o artigo 442, ele traz aí, nesse caso, o contrato por prazo indeterminado, né? Tem aquele contrato de prazo determinado lá do artigo 443, parágrafo 1º, tem também no parágrafo 1º, inciso 3º, o contrato chamado de contrato de experiência, né? Que não pode passar de 90 dias, ele pode ser prorrogado por uma vez, mas não pode passar no total, no montante de 90 dias, chamado contrato de experiência, está lá no artigo 443 da CLT, né? Então, veja que esse artigo 442, ele traz aqueles contratos por prazos indeterminados, né? Então, veja que ele só poderá ser rescindido nesses casos aí. E no caso do empregado público, existe essa dúvida, né? Basta motivar, basta botar lá que a rescisão conforme a lei tal, ou tem que abrir, tem que instaurar um processo administrativo, como é o entendimento do recurso extraordinário 688-267 do STF, que ainda não terminou essa votação, ainda não houve decisão, não é verdade? Então, veja que a lei traz, a Lei 9.962 de 2000, ela traz alguns casos lá no artigo 3º, né? No artigo 3º, que o contrato poderá ser rescindido unilateralmente, aí entra aquela questão da administração pública agindo como ato de império, né? Um ato de império, ou seja, ela se coloca acima do administrado, da outra parte do contrato, e ela poderá, então, rescindir unilateralmente, mas somente naquelas hipóteses previstas na lei. Quais são as hipóteses em que a administração pública pode rescindir unilateralmente o contrato do empregado público? O primeiro caso, né, é quando houver a prática de falta grave. Logicamente, havendo falta grave, aí a demissão será por justa causa, como prevê o artigo 482 da CLT. Então, veja que teremos aí no artigo 482 da CLT a demissão por justa causa, né? Por cometimento de uma falta grave, bebeu em serviço, né? Jogatina, e vários, desídia, etc. São motivos que justificam uma demissão. Então, por isso, demissão por justa causa, conforme prevê o artigo 482 da CLT. E aí terá problema aí dos direitos, né? Vai receber poucos direitos, diferentemente de quando acontece a demissão sem justa causa do artigo 477 da CLT, que tem a proteção contratual do artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, o empregador pode demitir quem ele quiser, a hora que ele quiser, né? Mas tem que pagar todos os direitos, conforme prescreve aí o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Lembrando que no contrato da CLT, naquele contrato individual de trabalho da CLT, não existe a estabilidade, né? Estabilidade prevista lá ainda no direito positivo, lá no artigo 492 da CLT. Mas essa estabilidade, ela caiu lá em 1966, pela Lei 5.107, que hoje é a Lei 8.036 de 90, que é a Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Acabou-se a estabilidade e começou-se a pagar o fundo de recolher o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço numa conta lá da Caixa Econômica Federal para cada trabalhador, como prescreve o artigo 18 da Lei 8.036 de 90. Então, acabou a estabilidade para o empregado normal, né? Já para o servidor público ainda tem, por força do artigo 41 da Constituição Federal, né? Os 3 anos
também tem uns casos de 2 anos aí, como é o caso do promotor, como é o caso do servidor público municipal, né? A lei orgânica do município de Rio Branco, lá no artigo 18, traz a estabilidade com 2 anos. Olha que interessante, não é verdade? Então, veja que temos aí no artigo 18 da lei orgânica do município de Rio Branco. Então, uma forma da administração pública rescindir unilateralmente esse contrato com o empregado público é exatamente quando ele comete uma falta grave, né? Também temos o caso da acumulação ilegal de cargos, né? O artigo, não só cargos como emprego, ou mesmo função pública, tem pessoas que são chamadas aí para ocupar somente funções públicas, né? São chamados honoríficos, agentes públicos honoríficos, e eles têm um problema aí do horário, não pode haver incompatibilidade de horários de trabalho em outro lugar, né? Então, há alguns casos aí, se bem que agora também para essa Portaria 4.975 de 2021, tanto os militares da reserva podem trabalhar agora no governo e poderão cumular salário. Antes tinha que optar, né? Tinha que optar por um ou por outro, agora poderão cumular salário, e aí os salários aí do presidente, essa turma de cima aí, foi toda lá para cima, em função dessa cumulatividade previsto na Portaria 4.975 de 2021 do Ministério da Economia. Mas o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, assim como o artigo 27, inciso 16 da Constituição do Estado do Acre, o artigo 12, inciso 17 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, traz aí as possibilidades de acumulação de salário, vaga de professor, uma função qualquer professor, ou na área de saúde, né? Então, há previsão lá no artigo 37, inciso 16, o artigo 27, inciso 16 da Constituição do Estado do Acre e o artigo 12, inciso 17 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, traz aí as possibilidades. Fora isso, gera aí a rescisão unilateral por parte da administração pública desse contrato individual de trabalho com empregado público, nos termos do artigo 3º da Lei 9.962 de 2000. A terceira forma, né, tem 3 formas, não, a terceira forma é interessante porque o artigo 41 da Constituição Federal traz aí 3 formas de perda de cargo público, né, por parte do servidor público. Qualquer agente público poderá perder o cargo público ou por processo administrativo, com base na Lei 9.784 de 99, ou por processo judicial, ou quando completa 75 anos de idade, né? Mas tem uma 4ª forma de perda de cargo público, que é aquela que se dá por previsão do artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, quando há excesso de gasto com a folha de pagamento. Por quê? Porque o artigo 19 da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê que a União pode gastar no máximo 50%, né? Os estados e os municípios podem gastar no máximo 60%. A partir do momento que passa disso, a autoridade ou o gestor, né, poderá começar a demitir, inclusive os estabilizados, para equilibrar aí a previsão do artigo 19 da Lei Complementar número 101 de 2000. Essa previsão está prevista lá no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, temos 3 formas aí, né? Temos a forma da falta grave, temos a forma da acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, e ainda tem a demissão provocada pelo efeito do artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. E ainda tem um que é insuficiência de desempenho, não é verdade? Insuficiência de desempenho é apurada em procedimento administrativo, logicamente sujeito a recurso, né? Sujeito ao duplo grau de jurisdição, como prevê o artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92, né? Tem efeito suspensivo essa decisão do recurso, até para facilitar, né? Para melhorar a vida daquele que vai ser, poderá ser demitido por insuficiência de desempenho, não vai adquirir a estabilidade, né? Tem 3 anos aí para ser avaliado,
quando ele não é avaliado, quando ele é avaliado negativamente, ele não adquire estabilidade, e essa PEC 32